Olá, irmãos, bom dia a todos os pais, a todas as crianças, todos que estão acompanhando nós. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade na aula online da Escola Bíblica. E antes de nós abrirmos a nossa Bíblia em Gênesis, em capítulo 21, nós vamos fazer uma oração. Pai, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por mais um tempo em comunhão com a Tua Palavra. Nós pedimos que você fale conosco, peço que você me use para falar esta palavra e ensinar. Abençoa cada família aqui, Pai, cada criança, cada pai, mãe, cada pessoa aqui que está participando. Nos dá da Tua bênção, da Tua graça, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre o que nós paramos, mais ou menos onde nós paramos na última aula, que era Abraão. Nós estávamos falando sobre Ló, Abraão, e tem algo que nós vamos ver de errado que Abraão fez, algo que ele não deveria fazer e que até os dias de hoje isso traz um problema para Israel e para os filhos de Deus, de uma certa forma. Então, nós vamos ler no capítulo 21 de Gênesis, e diz assim: O Senhor visitou Sara, mulher de Abraão, conforme havia falado, e fez a ela como havia prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, no tempo determinado, sobre o qual Deus lhe havia falado. Abraão pôs o nome de Isaque no filho que lhe nasceu, que Sara lhe tinha dado. E quando Isaque tinha 8 dias, Abraão circuncidou seu filho, conforme Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Nós vamos parar por aqui, tá bom? Eu sei que praticamente todos vocês já sabem dessa história de que Abraão gerou Isaque gerou Jacó, certo? E Isaque foi o filho de Abraão quando ele já era bem velhinho, bem mesmo, 100 anos, como diz aqui na Bíblia. Só que Abraão chegou a ouvir o conselho de Sara anos antes a respeito desse filho, que era uma promessa de Deus para ele. Ele pensava: de onde será que vai vir esse filho? Deus tinha dito para ele que seria um filho próprio, um filho dele, da linhagem dele. Mas ele ouviu naquele momento um conselho que ele recebeu de Sara, que era a respeito de Agar, a serva que havia na casa deles. E Agar representa aqui para Abraão não ouvir a promessa de Deus e não esperar em Deus. Por quê? Porque Abraão teve esse outro filho antes de Isaque, que era o filho que Deus prometera, que foi Ismael. Ismael já era crescido, já era um adolescente quando nasceu Isaque. E Abraão não tinha noção daquilo que ele tinha feito ou que iria acontecer por causa de Ismael até os dias de hoje com Israel. Os dois irmãos, tanto Ismael quanto Israel, se tornariam rivais e inimigos, eles brigariam um com o outro, conforme o texto diz na palavra, em capítulos anteriores. Mas agora eu quero chamar a atenção para vocês do seguinte: tudo isso poderia ter sido evitado por Abraão se ele tivesse esperado até o final pela promessa de Isaque. Não que seja fácil esperar, mas o fato de que ele não esperou e achou que ele ia dar um jeito, ele ia conseguir fazer a promessa acontecer, ele ia resolver o problema, ele ia fazer aquilo que não deu certo. E deu um grande problema até os dias de hoje, que a nação de Israel tem lutas e brigas, guerras mesmo,
com a Palestina, com a faixa de Gaza, com aquela região ali que é, na verdade, lá atrás, na origem, o seu próprio irmão. Então, o que eu quero passar para vocês? Outros 2 textos, outros 2 versículos a respeito de Deus quando Ele nos fala algo, quando Ele promete algo. E nós precisamos entender isso. Então, se você quiser abrir comigo, nós vamos ler em Isaías, capítulo 55, versículo 11. Isaías 55, 11. E diz assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Aqui é Deus que está falando. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Quando Deus fala para Abraão, você vai ter um filho, vai ser seu e de Sara, mesma idade avançada. Essa era a promessa, essa era a palavra. Então não tem como voltar vazia essa promessa. Deus disse, então Deus vai fazer. Então o nosso papel é confiar, é depender, é entender que, ainda que pareça muito difícil, porque parecia impossível, tanto para Sara quanto para Isaac. Sara tinha 90 anos quando ela gerou esse filho. Ainda que pareça impossível, o nosso papel é confiar em Deus, porque Ele é fiel. E o outro versículo que eu gostaria de que nós lêssemos juntos é Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não para causar dano, planos para dar-lhes esperança e um futuro. Olha só isso, que forte que é o Senhor falando para a gente. Eu conheço os planos que eu tenho para vocês, as palavras, as promessas, as coisas que eu digo para vocês fazerem. Vai por aqui, vai por ali. Eu sei esses planos. E são planos de te fazer bem, fazer vocês prosperarem, crescerem e não te causar dano. Quando Deus quis que Abraão esperasse todo esse tempo por Isaac, não era por maldade de Deus, não era porque Deus queria o mal de Abraão, estava punindo Abraão. Deus estava usando essa situação para mostrar a grandeza dele, o poder dele, como ele pode fazer coisas maravilhosas. E mostrando para Abraão o poder da fidelidade, tanto de Deus para com nós, quanto nossa para com Deus. A importância de nós sermos fiéis àquilo que ele nos fala. Uma palavra simples, seja, vai por aqui, faz isso, ou não faz aquilo. Porque Deus, com os seus bons planos, e os planos que Ele tem para cada um de nós, os muitos planos que Deus tem para cada um de nós, vão acontecendo conforme nós estamos na vontade dEle, fazendo aquilo que Ele nos direciona. Faz isso daqui, não faz aquilo ali. Então, Abraão não deveria ter gerado Ismael. Ele não deveria ter feito isso, mas ele fez, e Deus depois abençoou também Ismael por causa de Abraão, porque ele disse na promessa para Abraão: muitas nações serão benditas a partir de você. E ele abençoou também Ismael por causa disso. Mas não era o plano de Deus que Ismael fosse o herdeiro ou até mesmo filho de Abraão. Então nós precisamos entender também aqui as consequências daquilo que a gente faz, tá certo? Nós precisamos entender que quando nós tentamos fazer do nosso jeito, a gente fica tentando fazer aquilo funcionar e dar certo, mas é difícil porque envolve a nossa própria força e aí a gente se cansa.
Mas quando a gente espera pela promessa de Deus, o tempo que for, e vive ela, é algo leve, é uma bênção, não vem para trazer dor ou mal-estar, ela vem para nos dar paz. Porque a bênção do Senhor, ela enriquece, ela aumenta, ela nos faz prosperar e não nos causar dor, dano. E é dessa forma que nós precisamos entender a nossa vida dia a dia. Ou nós fazemos do nosso jeito, ou nós seguimos a vontade de Deus, que vai levar cada um de nós a viver grandes, importantes e lindos planos que Ele tem para nós. E também nos dar os sonhos que nós temos do nosso coração. Amém? Espero que vocês tenham entendido essa palavra e nós vamos orar agora. Pai, obrigado por mais um tempo de comunhão, por mais um tempo na Tua palavra. Nós pedimos que você nos ajude a ouvir a Tua voz, a Tua direção. O que nós devemos fazer, por onde nós devemos ir, e nos ajuda a esperarmos por tudo aquilo que você falou, que vai nos ajudar, que vai fazer por nós, pelas suas promessas, as suas palavras. Porque você não é homem para que minta, você é fiel, verdadeiro. Por isso, nos faz lembrar de tudo que você já nos disse e nos direcionou, nos mostrou que devemos fazer, para que a gente faça isso e te obedeça. Em nome de Jesus nós oramos, te agradecemos e pedimos que o Senhor nos proteja desse vírus e de todo mal-estar. Vai à nossa frente, guarda-nos, livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe vocês.